Boa noite, pessoas, tudo bem? Como eu marquei ontem com vocês, estou aqui hoje para explanar um pouquinho sobre diversidade sexual, conceitos, direitos, para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou falando. Vem comigo que vai ser bem legal. Mas afinal, o que é diversidade sexual? Gente, é o termo utilizado para justamente diferenciar as identidades entre diferenças de orientações sexuais, de gênero e de sexo. Até porque nós temos diferenças entre orientações, gênero e sexo. Eu vou falar desses conceitos, mas de uma maneira um pouquinho sintética, bem explanada, porque assim, minha especialidade não é morfologia, não é hermenêutica, não é explicar para vocês os termos médicos ou psíquicos. A minha especialidade é discutir realmente conceitos, mas para que vocês entendam o que eu estou falando, algum termo vocês vão ter que ouvir. Eu vou tentar falar da maneira mais simples possível, para justamente vocês compreendam, tudo bem? Mas é claro, se você ficar com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou respondendo, tá bom? Eu vou falar das variações básicas de sexo. As variações básicas de sexo que se entende aqui no Brasil é homem, mulher e os intersexuais. O que são os intersexuais? São justamente aqueles que têm qualquer característica sexual diferente do que está abarcado na identificação do sexo, da genitália. Ou seja, simplificando, eu posso ter, o indivíduo, na verdade, ele pode ter aí uma diferenciação ou uma pluralidade, na verdade, não seria uma seria uma pluralidade entre os sexos, feminino e masculino, ou ele pode ter alguma alteração cromossômica ou genética que impossibilite que ele se identifique com o sexo biológico que ele tem. Para orientação sexual, nós temos basicamente, tá? Heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. E para identidade de gênero, basicamente transgênero, ou seja, aquele que não se verifica no sexo biológico, ele se identifica com um sexo diferente do biológico que ele tem, ou que ele nasceu. Ou cisgênero. Cisgênero é aquele que se identifica com o sexo biológico que nasceu. Ou seja, menina nasceu menina e se vê como menina. Entretanto, no entanto, porém, existem outras teorias mais amplas que dizem que simplificar a sexualidade nesses três únicos ou nesses únicos gêneros seria muito falho, até porque existem vários outros tipos e subtipos de classificações, como homoflexíveis, que seria justamente a simbiose entre o heterossexual, e o bissexual, e o pansexual, que, por exemplo, ele se sente atraído sexualmente por qualquer pessoa, ele se atrai justamente por pessoas e não por gêneros, genitálias ou tipo característica física de alguém, tá? Na sequência, a gente tem os arranjos familiares. O que são? Os casamentos heterossexuais clássicos, conhecidíssimos, inclusive previstos no Código Civil. Os casamentos homossexuais que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, as uniões estáveis, as famílias monoparentais, que podem ser formadas por um pai ou uma mãe solteira, as famílias multiparentais ou pluriparentais,
que são formados por indivíduos de famílias diferentes, as famílias parentais ou anaparentais, que têm vínculo sanguíneo, e as famílias eudomonistas, que são as que se unem por vínculos afetivos e não sanguíneos. Aí você pode me perguntar: e aí, Rosália? E aí, quais são os direitos? O que acontece? E aí eu te respondo: eles são amplos, porque eles podem, sim, discutir aspectos patrimoniais, aspectos de identidade, aspectos morais e aspectos de proteção ao indivíduo, tá? Recentemente, uma decisão do CNJ deixou algumas famílias pluriparentais ou poliamorosas, se assim vocês entenderem, em polvorosa, porque elas vieram e proibiram a regularização ou registro, para ser mais específica, das uniões pelos cartórios brasileiros, uma vez que o casamento bígamo, a bigamia, na verdade, né, não é permitida. O Brasil ainda entende como o correto a monogamia. Mas eu te pergunto, será que essas famílias, elas são formadas, elas muitas vezes têm filhos, elas vivem na mesma casa, elas dividem as responsabilidades, elas têm a estrutura e todos os requisitos de família que a nossa lei ela exige. Elas não são reconhecidas? Elas não têm direitos? Como assim? Não, não é isso. O legislador, ele interpretou justamente que essas famílias elas não podem ser, ou melhor, ele interpretou justamente o direito constitucional, o princípio constitucional da monogamia, é claro, a Constituição é o básico, como primordial. E nesse momento o CNJ não poderia intervir na lei, até porque a lei constitucional é a base da sociedade. Isso quer dizer que o direito não está posto, que não pode ser discutido e que essas famílias não podem ser reconhecidas lá no futuro? Isso não existe. Pode sim. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. A gente vai discutir isso com mais calma. E até porque é um assunto que vai dar muita discussão. Fora isso, é claro, temos as violações a direitos, a identidade de gênero, as liberdades que nem sempre são respeitadas, e eu vou falando sobre cada um aos poucos nos próximos vídeos. Então, se tem algum assunto, algum tema que você tem curiosidade de saber, ou que você sabe e quer deixar aqui, escreve aqui embaixo. Me conta, me pergunta, eu vou respondendo conforme os vídeos forem sendo produzidos, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a estarem aqui comigo daqui mais alguns dias. E vão deixando temas novos aqui. Se você curtiu, curte aqui. Me diz que você gostou. Se não, me diz que você não gostou e por que você não gostou. Porque vamos aprimorando o canal para ficar sempre melhor para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite.